Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí filmagens impressionantes e até misteriosas que muitas vezes mostram coisas quase impossíveis de se acreditar, como por exemplo o que aconteceu com esse motoboy, ou em um rio amazônico que nós veremos hoje. E a partir de agora nós veremos juntos alguns dos casos mais impressionantes, misteriosos e até assustadores que andam ocorrendo na internet nesse exato momento em busca de respostas. E já aproveita para deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nada de misterioso que surge por aí, beleza? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Câmeras de segurança no estado de Gujarat, na Índia, registraram uma situação que muita gente considera impossível. O animal que vemos é uma leoa da espécie conhecida como leões asiáticos, uma espécie em estado crítico à beira da sua extinção, que conta com apenas 600 animais que ainda lutam diariamente contra a fome e perda do seu habitat. E mesmo com muita fome, tendo entrado na cidade em busca de comida, a leoa não atacou a pessoa em situação de rua, mostrando que muitas vezes os animais têm muito mais coração que os humanos. E olha que motivos é que não faltam para essa leoa odiar as pessoas. Mas mesmo assim mostrou compaixão. O que era para ser só mais uma noite de trabalho para esse motoboy mudou radicalmente quando ele percebeu que o endereço de entrega dava nesse cemitério. Tá amarrado, repreendido em nome do Senhor Jesus. Ia entregar, mano, ou nada. Assim que chegou no local, o cara já ficou meio escaldado, mas ainda assim pretendia fazer a sua entrega, tanto que estava dando uma espiadela por cima do muro para ver o que encontrava. Só que depois que essa figura medonha surgiu por entre as tumbas, o cara desistiu na mesma hora. E quem pode culpá-lo, não é verdade? Quem pede uma pizza de dentro do cemitério no meio da noite? Tá doido? Recentemente eu fiquei conhecendo uma criatura com uma história extremamente misteriosa que carrega essa filmagem de arrepiar. O vídeo, gravado na Inglaterra, mostra uma criatura que não se parece com nada que habita aquela região, e que ficou conhecida como a Besta de Dartmoor. A Besta de Dartmoor é uma criatura lendária que habitaria a região que leva o mesmo nome, Dartmoor, na Inglaterra. Um ser descrito como um grande felino selvagem, semelhante a um puma ou uma pantera, e com relatos de avistamentos que remontam desde os anos 1970. Ao longo das décadas, várias testemunhas afirmaram ter avistado o animal ou pelo menos as suas pegadas pelo chão. E embora nunca tenha sido capturado ou confirmado cientificamente, muita gente acredita na sua existência, principalmente depois que esse vídeo foi feito lá na década de 80. Ninguém sabe ao certo o que seria essa criatura, mas as teorias dos moradores locais mais comentadas dizem que possa ser um animal híbrido ou até alguma coisa feita em laboratório, que acabou escapando e jamais foi recuperado. Um verdadeiro mistério que até hoje atrai turistas para a região de Dartmoor na tentativa de avistar essa criatura, que apesar de ter sido filmada, nem especialistas foram capazes de dizer exatamente o que ela é. Existe um ditado que fala sobre casas antigas e seus fantasmas, e talvez seja por causa de lugares como esse que esse ditado foi criado. A senhora que vemos através da câmera de segurança mora apenas com seu cachorrinho nessa antiga casa. E é também através dessa câmera que ouvimos um estranho rangido vindo da escada, como se houvesse alguém pisando naqueles velhos degraus.
Mas o mais bizarro acontece logo em seguida. Hello? Assim que o cachorro percebe aquele rangido, ele fica muito agitado. E quando a mulher vai até lá ver o que estava acontecendo, é que o negócio fica doido de vez, com o rangido ficando ainda mais alto e o surgimento de som de passos, como se alguma coisa invisível aos nossos olhos estivesse indo em direção à pobre da senhora, que, desesperada, foge de lá na mesma hora sem nem olhar para trás. De acordo com a história, essa é uma casa com um passado extremamente obscuro, que vai desde pessoas perdendo suas vidas de formas estranhas, como, por exemplo, afogamentos na banheira, até moradores que desapareceram para nunca mais serem vistos. E com uma história dessas, não é de se espantar que o lugar tenha mesmo os seus fantasmas. Existe uma crença popular muito forte de que os animais de estimação, quando falecem, voltam do além para um último adeus aos seus familiares. E a família da gatinha Nina, que infelizmente faleceu recentemente, acredita que ela tenha voltado para casa por causa dessa filmagem aqui. A câmera da casa capturou o momento em que a silhueta de uma gata, que para os moradores da casa parece ser a Nina, passa bem na frente da câmera, uma figura quase invisível, que logo fica mesmo completamente invisível, o que não impede desse brinquedo em formato de peixe ligar sozinho, dando a impressão de que, mesmo não estando mais visível, a Nina ainda está por ali. Chegando em casa depois do trabalho, o autor dessa filmagem presenciou essa cena aqui. A princípio, a gente imagina que a explicação para esse vídeo é muito simples. Alguém simplesmente pegou e jogou a bicicleta ladeira abaixo, causando esse efeito. Mas essa não é nem de longe a explicação para esse caso, de acordo com a história do cara que fez a filmagem. Porque, segundo ele, não havia nada e nem ninguém naquela rua que poderia ter feito aquilo. A história é a seguinte: assim que entrou na rua, viu essa bicicleta encostada em um portão, uma coisa completamente normal. Só que logo depois, quando olhou para trás, viu a bike andando sozinha pela rua e começou a filmar sem entender como aquilo era possível. O cara conta que até hoje não descobriu como aquilo foi possível, e mais, também diz que nunca descobriu quem era o verdadeiro dono daquela bike, que tá até hoje lá jogada no meio da rua, porque depois do vídeo ninguém teve coragem de ir lá mexer nela. Ao parar seu carro autônomo na frente desse memorial na estrada em um local onde uma pessoa faleceu, algo estranho apareceu no sensor do veículo. Existem muitos vídeos que mostram o sensor desses veículos detectando a presença de pessoas onde não há ninguém, geralmente em cemitérios ou, como nesse caso, lugares onde aconteceram acidentes. Vídeos que sugerem que o sensor desses carros possuem a capacidade de detectar aquilo que é invisível aos nossos olhos. Na cidade de Presidente Olegário, por volta das 10 horas da noite, uma câmera de segurança residencial registrou essas imagens arrepiantes em frente a um cemitério.
O vídeo, que começa mostrando essa figura atravessando a grade do cemitério e termina com ela desaparecendo como se evaporasse em pleno ar, vem deixando a população da cidade apavorada, e foi conseguida por uma moradora local chamada Sidneia. Moradora que também contou uma história interessante e sinistra sobre a região. Sidneia contou a uma rede de televisão local que a casa onde a figura desaparece bem na frente foi a moradia de uma senhora que viveu ali, sozinha, por 90 anos, até o dia que faleceu. O que para muitas pessoas pode ter uma ligação direta com essa figura, que para elas seria uma manifestação do sobrenatural. Talvez o fantasma da senhora que viveu ali sozinha, talvez outra manifestação ou entidade, mas sem dúvida alguma força do além. Mas e quanto a você? O que acha que estamos vendo? Acredita que seja uma manifestação do sobrenatural ou não? Tem alguma outra explicação? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Vídeos sobre hospitais sempre rendem grandes debates quando o assunto envolve o sobrenatural, e um dos vídeos mais sinistros que eu vi atualmente é esse aqui. Durante toda a gravação feita pela câmera de segurança do local, vemos uma espécie de vulto bem próximo da maca desse paciente. Um vulto que, enquanto para alguns poderia se tratar do espírito da própria pessoa se despedindo do seu eu físico, outros já sugerem que seja uma alma que veio de encontro àquele paciente, seja para confortá-lo ou até para curá-lo. E é claro, tem também quem acredita que seja o próprio ceifador que veio para levar a pessoa para o além. Uma ideia tão assustadora quanto o próprio vídeo. É simplesmente impossível falar de criaturas lendárias sem que o lobisomem apareça na cabeça da maioria das pessoas automaticamente. Tanto que sempre que surge por aí um novo vídeo atribuído a esse ser, as publicações são inundadas de comentários, tanto de pessoas que acreditam na sua lenda, quanto de quem acha que não passa disso, apenas uma lenda. E é um desses casos que eu venho apresentar às senhoras e senhores no vídeo de hoje. O caso de uma pessoa que garante ter conseguido uma imagem real dessa criatura. O homem responsável por essa imagem conta que estava acampando em uma floresta na Colômbia, quando ao chegar nesse rio, avistou uma criatura muito semelhante a um lobo ou cachorro, correndo a uma velocidade absurda sobre 2 patas. Uma criatura que, de acordo com a história compartilhada pelo próprio homem, era do tamanho de uma pessoa, e passou tão rápido por ele, que tudo que ele conseguiu foi essa imagem, que infelizmente mais parece ter sido feita por uma TechPix. Mas saiba que existe uma explicação para isso. Quando foi questionado sobre o porquê da imagem ser tão ruim, sendo que hoje em dia nós temos celulares que fazem imagens em 4K, o homem conta que sempre que vai para o mato, leva um aparelho bem velho que, se perder, molhar, quebrar, não teria problema algum. E por isso a foto saiu desse jeito, pelo celular ser muito antigo. Mas agora eu pergunto a você, o que acha da história e imagem desse homem? O que você acha que era aquilo? Que, seja lá o que for, parece tão medonho quanto o que vimos nesse caso aqui, que eu convido você para conhecer agora, clicando nesse card que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esse caso. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.